Esse era Simeão. Os meus olhos viram Salvador. Uma palavra poderosa que ficou no meu coração quando Simeão disse: Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram Salvador. O que Simeão almejava é o que o João Batista almejava. João Batista queria conhecer aquele, meu querido, que é o caminho, que é o Cordeiro, e conheceu. Simeão queria conhecer, meu querido, o Filho unigênito de Deus, e conheceu. E nós estamos aqui nessa noite, meu querido, muitos já conhecem Ele. E se você não conhece, nós queremos te apresentar Ele nessa noite. Jesus Cristo Nazareno. Ele ainda continua o Deus de ontem, hoje e será eternamente. Muitas pessoas às vezes dizem assim: mas se eu visse Jesus, eu ia crer mais. Mas Jesus Cristo disse que não ia crer mais. Foi Ele que disse que você não ia crer mais se você visse Ele. Porque Ele disse assim: feliz aqueles, Tomé, que não me viram, mas creram na minha palavra. Está vendo? Se você estivesse no colégio apostólico, você não ia ser mais crente do que você é agora. Porque Jesus Cristo testificou e disse: feliz aqueles que não me viram, mas creram na minha palavra. Então feliz sou eu e você que cremos na palavra dele. É os meus irmãos que estão chegando agora através do YouTube. Feliz é você que está aí, para meu amado, para se alimentar da palavra de Deus. Para ter um contato com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero te convidar, meu querido, não abra só o coração, abra a tua casa para Jesus. Tem que abrir a casa para Jesus entrar. Muitas pessoas só querem abrir o coração, né? Não, a gente tem que tomar postura de cristão. Senhor, não quero abrir seu coração, quero abrir minha casa para ti. Se tiver que mudar, muda tudo aqui dentro da minha casa. Pai, se tiver que mudar o coração da minha esposa, se for mulher, se mudar o coração do meu marido, dos meus filhos, já vai falando aí, em nome de Cristo Jesus. Senhor, pode entrar na minha casa, o que tiver que mudar, muda tudo. Porque a palavra tem poder. E Deus quer entrar, meu querido, através da palavra, usando o servo dele nessa noite, para poder te abençoar em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vem aí, prepara, meu querido lenço, que vem pão sem fermento em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Vem cá, servo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Salve a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor venha estar sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Quero saudar os amados irmãos, as amadas irmãs que estão chegando através da web rádio, através do YouTube. Seja muito bem-vindo, que também a graça, a paz e a misericórdia do Senhor venha estar sobre a sua vida e sobre a sua família nesta noite. Sem demora, pega a poderosa palavra de Deus e abra comigo no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 5. Quem for achando, vai glorificando o nome de Jesus. Dá glórias a Deus e aleluia, é de graça. Aprenda com aquilo que Paulo disse, amém? Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. Amém? Então, quando a gente dá glória a Deus, a nossa fé, ela é fortalecida. Vamos lá, Lucas, capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo. Lucas 5, 1. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede.
E fazendo assim, colheram-se uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele e de todos os que estavam com ele por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Podem tomar assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amado irmão, amada irmã que me ouve, acabamos de ler o relato de Lucas, e ele traz aos nossos corações sobre a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Quem de nós, aqui nesta noite, já não leu essa passagem que o evangelista Lucas relata aos nossos corações? E é em cima desses versículos, em cima desse acontecimento, que eu trago algo aos nossos corações, debaixo do tema: Jesus procura fé. Vou repetir: Jesus procura fé. Vemos aqui, amado irmão, amada irmã, 11 versículos. E se a gente parar para analisar a palavra de Deus, a cada um deles, a gente tira um aprendizado tremendo para a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus estava em um certo lugar, e a multidão o apertava para ouvir a palavra. Então olha só, vemos uma multidão, e ela tem sede. Ela tinha sede de algo: ouvir a palavra de Deus. Aí a primeira pergunta da noite aos nossos corações: tem sede aí? Tem sede de ouvir a palavra de Deus? A multidão de Lucas 5 queria estar perto de Jesus. Porque, amado irmão e amada irmã que me ouve aqui nesta noite, você que está do outro lado, o evangelho é simples, como Jesus Cristo mesmo disse. Como assim, irmão Dudu? Ou eu e você corremos para Jesus, ou nós corremos de Jesus? Então essa multidão, ela foi até Jesus. Mas a pergunta é: e nós? Temos corrido para Jesus ou temos corrido de Jesus? Isso é uma pergunta que eu e você devemos responder dentro do nosso coração. Porque é tremendo, irmão. Sabe o que é interessante? É que muitas vezes a gente chega para evangelizar alguém, e quando a gente coloca Jesus no meio, ele sai correndo. Muitas pessoas hoje correm de Jesus, mas só que sabe o que é interessante? Talvez, pode acontecer que a gente corra de Jesus, mesmo estando dentro da igreja. Como assim, irmão Dudu? Eu vim buscar a presença de Jesus, como é que eu estou correndo dele? Quando a gente não faz a sua obra. A gente pode estar dentro da igreja e mesmo assim está correndo de Jesus. Quando a gente não faz a obra. Quando a gente tem um chamado e a gente não exerce o chamado, a gente está correndo.
de Jesus Cristo. E o mais forte ainda, a gente pode estar dentro da igreja correndo de Jesus, sabe por quê? Porque não quer confessar pecados. Muitas vezes tem dentro das igrejas os Adão e Eva, que se esconde da presença de Deus e deixam de confessar pecado, mas estão dentro da igreja. Aí a pergunta que eu refaço a pergunta: a gente está correndo para Jesus ou de Jesus? Porque a caminhada cristã podemos resumir em 3 personagens da Bíblia Sagrada. Vou repetir e vou trazer para você. A caminhada cristã pode se resumir a 3 personagens da Bíblia Sagrada. O primeiro, quando a gente está no começo da caminhada, a gente parece um Zaqueu. Só ouve falar de Jesus e já vai ao seu encontro. Não tem ninguém que nos impeça de ir até Jesus. Não teve multidão que impedisse Zaqueu de ver Jesus. Não teve figueira brava que o parasse. E sabe o que é mais interessante? Nem o seu pequeno tamanho fez com que ele desistisse de ver Jesus. Não era eu e não era você no início da caminhada. Não podíamos ouvir que tinha culto. A gente era o primeiro a chegar. Não podíamos ouvir que tinha campanha de oração, que a gente estava ali. Não podíamos ouvir que tinha monte, a gente estava lá. E aí a pergunta que eu faço: a gente hoje ainda tem essa mesma sede? Nós ainda temos essa mesma sede de buscar Jesus? Se a gente não tem, Jesus tem um recado para a gente. Que a gente veja aonde a gente caiu e volte às primeiras obras. Aí, primeiro somos Zaqueu, aquele que tem sede de Jesus. E mais interessante de tudo, ele recebe Jesus com júbilo, alegria. Ele tem alegria por Jesus falar com ele. Só que aí vem o processo, como o pastor trouxe outro dia para nós. E aí a gente chega a parecer o jovem rico, que é o momento da caminhada o qual a gente deixou de ser Zaqueu e passa a ser a jovem rico. Como assim, irmão Dudu? É quando a gente tem que abrir mão daquilo que a gente não quer abrir mão. É no momento que a gente começa a ser contrariado com a palavra de Jesus. E muitos deixam a caminhada nesse processo. Começam a pensar diferente da palavra de Deus. E toda vez que eu e você pensarmos diferente da palavra de Deus, o errado somos nós. Só que aí, para acelerar, tem um personagem que ele é tremendo. Todos nós temos que ser esse personagem, um Jó da vida. Independente se Deus deu, se Deus tirou, ele continua sendo Deus. Quer dizer, aquele que já é experimentado na fé. Ele não vem a Jesus pelo que Jesus deu, nem pelo que Jesus vai dar, mas por quem Jesus é. Então olha só, há pessoas que estão no processo de Zaqueu, estão chegando agora. E aí, esses são os famosos gravetos, que incendeiam aonde chegam. Só que vai vir um processo além. E a gente precisa passar pelo processo do jovem para se tornar um Jó da vida. Só que o interessante desses três que eu citei, só um não tem nome. Sabe por quê? Porque ele rejeitou a palavra de Jesus.
Zaqueu, jovem rico e Jó. Então toda vez que a gente rejeitar a palavra de Deus e voltar para o mundo, a gente não tem mais identidade diante de Deus. E aí olha só, que interessante que diz o versículo de número 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Olha só, irmão, primeira coisa que eu acho interessante aqui é a sabedoria de Jesus Cristo. Eu vejo uma sabedoria tremenda de Jesus Cristo e vou explicar para você. Olha só, quando ele chega à beira da praia, ele vê 2 barcos, a rede e os pescadores. Aí, a Bíblia diz que eram os primeiros discípulos. Lucas garante. Então, talvez, Jesus Cristo não tinha tido nenhum contato com eles ainda. E aí, a sabedoria de Jesus é aonde? Jesus vai chegar em pescadores, e a primeira coisa que ele vai falar é sobre barco. Porque, irmão, olha só, se Jesus falasse de futebol com eles, eles não iam entender nada. O que eu quero dizer? A sabedoria que a gente precisa ter para evangelizar as pessoas, aproximar as pessoas do reino. O quê? Irmão, se Jesus falasse de computador com Pedro, será que a conversa ia fluir? Se Jesus falasse de matemática, física, química com Pedro, o cara não sabia nem ler nem escrever. Então Jesus usou de sabedoria, pediu algo que ele entende, o barco. Quer dizer, irmão, a gente tem que ter sabedoria para evangelizar as pessoas. Claro, sem ferir a palavra de Deus. Mas, irmão, quando a gente vai evangelizar um carpinteiro, vai evangelizar alguém que constrói casa, comece a conversar sobre casa, sobre esquadro, depois coloca o prumo de Amós 7:7 na conversa. Isso a gente precisa ter. Isso é sabedoria espiritual. Então olha só, Jesus Cristo, por isso que ele é Jesus, ele fala com Pedro num linguajar que ele entende. Isso é essencial. A gente tem que saber com quem a gente está conversando. Não porque a gente é melhor do que a pessoa. Porque se você vai conversar com lobo, você já vai direto com cajado. Se você vai conversar com uma ovelha, você vai com pasto. Se você vai conversar com cordeirinho, tem que ir com leite. Porque quando Jesus Cristo chama Pedro, ele diz, a primeira vez, apacentai os meus cordeiros. E aí é na segunda vez que ele diz, apacentai as minhas ovelhas. Então aí, olha só. Mas só que tem algo interessante. Jesus já tinha abençoado a Pedro, antes mesmo de Pedro conhecer. Porque olha só, quem é que deu saúde para Pedro trabalhar para comprar o barco? Quem ensinou Pedro a pescar? Quem deu sabedoria para ele? Jesus Cristo. Aí aqui vem a aplicação que eu quero fazer. Irmão, Jesus nos abençoa para a gente usar a bênção que ele nos deu para o reino. Porque olha só, o mesmo barco que Jesus deu para Pedro, agora ele vai pedir para Pedro para evangelizar as pessoas. Então aquilo que Jesus me dá não é para uso e fruto só meu, é para aplicar no reino. Então, se Jesus nos deu um carro, é para usar o carro na obra. Se Jesus nos deu uma moto, é para botar a moto na obra. Se Jesus nos deu uma casa, é para abrir a casa para fazer um culto lá. Porque as pessoas recebem as coisas de Jesus e não querem repartir com ninguém. Olha só, ele pede o barco. Para quê? Para entrar dentro e ensinar a multidão
A palavra de Deus. E aí tem um detalhe mais interessante, tem a rede. E a rede é de Pedro. Só que a rede de Pedro, lá na frente, vai ser usada para abençoar os outros irmãos, com os peixes que Pedro vai pegar. Aí olha só, muitas vezes Deus nos abençoa, mas a gente não quer repartir a bênção com ninguém. E Jesus vai dizer para Pedro pescar, e ele vai, só que os outros vão ser beneficiados com a rede de Pedro. Eles vão ouvir o sermão, porque Pedro emprestou o barquinho para Jesus. Irmão, eu quero fazer um convite para você nessa noite. Empreste o barquinho da sua vida para Jesus, para ele entrar dentro de você, se assentar e ensinar as multidões. Irmão, olha só. Só que eu aprendo algo tremendo. Tem 2 barcos. Então, quando eu não quero, Jesus levanta outro. Eu e o pastor Angelo falava disso aqui no início. É 2 barcos. Então, se eu não quero, Jesus levanta do lado. Se eu não quero ceder o meu barco, Jesus vai usar o irmão. Porque às vezes eu tenho condições e não quero ajudar. Aí Jesus levanta o irmãozinho do lado. E a gente fica se perguntando, mas por que Jesus não me usa? Também não coloca o que tem a dispor da obra. Pedro não tem nada a não ser o barco e a rede. E Jesus pede os 2. Quer dizer, quando nós entrarmos na presença de Jesus, tudo que é nosso não é nosso, é dele antes de ser nosso. Só que nem todos gostam de ouvir isso. Porque se a gente tem, foi porque Jesus nos deu. Então ele quer usar aquilo que ele nos deu para benefício do reino, para que outras almas venham ser resgatadas. Irmão, sabe o que é interessante? Se Pedro não tivesse dado o barco, já viu que poderia não ter sermão? Então olha só, muitas vezes, preste atenção, já vou pular para o próximo tópico, mas eu tenho que falar isso. Muitas vezes o reino não avança porque a gente não colabora. Não se doa para o reino. Não quer ser um barco na mão de Jesus para ele entrar dentro e ensinar as multidões. Só que eu vou repetir e pulo para o próximo versículo. É 2 barcos. Quando um não quer, Jesus levanta o outro. Aí olha só, vamos prosseguir. Versículo de número 3. Entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Olha só. Muitas vezes, preste atenção. Jesus nunca vai pedir para mim e para você algo que a gente não possa dar. Vou repetir, vou trazer a aplicação. Jesus nunca vai pedir para mim e para você algo que a gente não possa dar. Então, quando Jesus pede para a gente largar algo, é porque Ele sabe que a gente tem capacidade para largar. Só que aí o problema é a gente querer largar o que Ele pediu. Porque Jesus não pediu para Pedro um computador. Jesus pediu para Pedro o barco que Ele poderia dar. Então, Jesus nunca vai pedir para mim e para você algo que a gente não possa fazer. Mas só que tem a escolha de querer fazer. Aí olha só o que é interessante. Sabe por que às vezes a gente não faz o que Jesus pediu? Sabe por quê? Porque falta-nos a fé. Porque muitas vezes antes de vir a bênção, a gente tem que abrir mão de algo. E aí, entre o abrir a mão aqui, do algo que está segurando, até a bênção, há um intervalo, que a gente tem que usar a fé. Porque entre ouvir, a gente ouve a palavra, a fé é o combustível que nos leva a praticar o que a gente ouviu.
Aí às vezes a gente não consegue abrir mão das coisas que Jesus pede. Por quê? Porque falta na gente fé. Versículo de número 4, é onde eu quero começar a chegar. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Irmão, eu sou péssimo em português, mas eu vejo que o que Jesus falou, ele falou no plural. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Então a primeira coisa que a gente aprende: Jesus nunca vai suprir a nossa necessidade se antes a gente não ouvir a sua palavra. E quando acabou de falar, então primeiro Jesus Cristo aplicou o reino para depois cuidar do problema de Pedro. Sabe por que muitos problemas não é resolvido nas nossas vidas? Porque a gente não coloca o reino em primeiro lugar. E acabando Jesus de falar, aí é que ele vai resolver o problema de Pedro. Então, irmão, para resolver muito pepino na nossa vida, a gente precisa botar o reino em primeiro lugar. Jesus sabia que Pedro talvez estava desesperado, que a família precisava do peixe para comer quando chegasse em casa. Mas Jesus é primeiro o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. E aí ele diz, no plural: lançai as vossas redes. Versículo 5. E respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. Então olha só, irmão, presta bem atenção. Pedro diz que esses homens aqui trabalharam a noite toda, só que nada apanharam. Irmão, muitas vezes, preste bem atenção, muitas vezes Deus permite o fracasso em nossa vida por causa do testemunho que vamos dar. Vou repetir e vou trazer a aplicação. Muitas vezes Deus permite o fracasso em nossas vidas pelo testemunho que vamos dar. Porque imagina comigo, agora você vai entender. Imagina comigo, Pedro, Tiago e João pescando a noite inteira, pegando os peixes e indo para casa. Aí imagina comigo, vai acompanhando a história para você entender. Aí Pedro chega em casa de manhã e a mulher de Pedro pergunta: ei, amor, como é que foi a pesca? Ah, sabe, né? Eu sou um bom pescador. Ó, vim com os barcos cheios aí, ó. Só que aí acontece algo. Ele não pega nada. Porque o importante muitas vezes não é o fracasso que vai acontecer na nossa vida, mas é o testemunho de Jesus que a gente vai dar. Porque agora imagina comigo a história com Pedro chegando em casa agora. E a mulher pergunta de novo: e amor, como é que foi a pescaria? Ó, não pegamos nada, nem siri. A gente não pegou nada, mas de repente, quando a gente já estava lavando as redes, todos de cabisbaixo, chegou alguém lá na beira da praia, e ele olhou para mim, olhou no fundo dos meus olhos e disse: ei, me empresta o teu barco. E aí, eu não entendi muito o que ele falou, mas ele falou que tem um reino. Tá vendo como muda? Está vendo como Pedro precisou fracassar para que Jesus pudesse ser exaltado na vida dele? Então, irmão, muitas vezes o fracasso na nossa vida é para que o nome de Jesus venha a ser glorificado lá na frente. Só que para isso precisa algo: fé. Então, o fracasso não é o fim. O fracasso muitas vezes é uma maneira de Jesus se glorificar na nossa vida. Olha só,
Viu como a história mudou? Viu como agora ele glorificou o nome de Jesus através do seu fracasso? Irmão, aí eu aprendo mais algo tremendo aqui, ó. Depois que a gente conhece a Jesus, já não é mais pelo nosso braço, mas sobre a sua palavra. Porque ele vai dizer, ó, nada apanhamos. Quer dizer, ele tentou, mas não conseguiu. Agora, sobre a palavra de Jesus vai ser diferente. Irmão, só para dizer pra gente que a nossa sabedoria não é nada, a palavra de Deus que é tudo. O nosso conhecimento de nada vale, a palavra de Deus vale tudo. E olha só, irmão, eu creio que foi por isso que Jesus escolheu Pedro como pastor e não Tiago e João que estão com ele. Por quê? Porque Jesus está pregando para a multidão, para os pescadores, mas só Pedro vai ter ousadia para lançar a rede. Aí olha só, falando um pouquinho mais de trabalhar a noite toda. Irmão, olha só. Isso aqui é forte. Irmão, já viu que quando é para suprir uma necessidade da gente, a gente trabalha a noite toda se for preciso, mas quando é para suprir uma necessidade do reino, ninguém aparece? Vou repetir, vou trazer um exemplo para você entender. Irmão, já viu que quando é para nós, a gente vira a madrugada fazendo o que nos interessa, mas quando é para o reino, a gente dorme a madrugada, que é uma beleza? Agora eu vou trazer uma aplicação que o Senhor me deu para mim entender o que Ele estava dizendo. Irmão, já viu, você que é pai, você que é mãe, já viu que se o seu filho ou a sua filha tiverem com 40 graus de febre, você passa a noite inteira acordado na beira da cama, mas se o irmão está passando por luta, a gente não passa a madrugada orando pelo irmão? Quer dizer, a gente ora pela saúde do filho, mas não ora pela saúde espiritual do irmão. Está vendo como quando é para a gente se dedica mais do que quando é para o reino? Ó, para ele, Pedro passou pescando a noite inteira, mas para Jesus não conseguiu orar uma hora. E aí tem algo tremendo, que se a gente não vigiar, os ímpios oram mais do que a gente. Eu vou repetir, se a gente não vigiar, os ímpios oram mais do que a gente, porque a Bíblia diz que os discípulos de Diana passaram 2 horas clamando. Grande é a deusa Diana dos Efésios. Aí a pergunta, quanto tempo a gente ora? Os ímpios estão lá defendendo a imagem que desceu de lá não sei aonde. Estão lá dizendo que ela é grande. Por 2 horas consecutivas. E a gente? Quanto tempo passa na presença do Senhor? É forte. Mas é base bíblica. Quer dizer que se a gente não for os discípulos que ora, o católico ora mais do que a gente. É o que a Bíblia diz. Quer dizer, para a gente passa um dia, uma noite sem dormir. Mas para Jesus, não pode perder uma noite de sono. Irmão, para você entender, eu já pulo para o próximo tópico. Todo mundo aqui já foi do mundão. Acho que ninguém nasceu em berço evangélico. Olha só. Já viu quando estava no mundo, se preciso for, a gente virava 24 horas bebendo e fumando? Agora, quem de nós consegue passar 24 horas na presença de Jesus? Orando e lendo Bíblia. Já viu como a gente tem que melhorar? E Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 19, que da mesma maneira que a gente se entregava para a injustiça, agora a gente tem que se entregar para Jesus. Está vendo como todos nós precisamos melhorar na presença de Deus? Irmão, não tem exceção, como diz o pastor, diante da palavra todos nós caímos. Irmão, agora eu vou dar mais um exemplo e passo para o próximo. Irmão, já viu que quando a ovelha está doente, o pastor perde noite de sono cuidando da ovelha, mas quando o pastor está doente, a ovelha não faz o mesmo?
Quando o pastor está doente, quando a ovelha, está doente, o pastor está lá madrugada no monte clamando: cura ele, cura ela, liberta, batiza com o Espírito Santo. Mas e quando o pastor está doente, cadê as ovelhas no monte orando por ele? Sabe o que está acontecendo? Sabe o que acontece? Olha só, olha para cá para você entender. Irmão, todo carcereiro tem um Paulo, mas nem todo Paulo tem um carcereiro. Vou repetir, vou trazer a explicação para você. Todo carcereiro tem um Paulo, mas nem todo Paulo tem um carcereiro. Quer dizer, quando alguém está para se suicidar na fé, chega o Paulo e diz: não, faça tal, que nós estamos aqui. Mas só que quando Paulo apanha, ninguém aparece para limpar a ferida dele. Ninguém leva ele para casa, ninguém bota ele na mesa e ninguém cuida da ferida dele. Irmão, aí sabe o que Jesus faz para bater na gente? Que quando os discípulos do pastor não cuidam das suas feridas, Deus levanta um ímpio que não entende nada do evangelho para colocar ali na mesa e cuidar das suas feridas. Porque o que o carcereiro entende do evangelho? Até ter um encontro com Paulo. Quer dizer, os discípulos de Paulo não limparam as suas feridas. Aí Jesus levanta um ímpio para cuidar da ferida do pastor. Por quê? Porque os discípulos não fizeram o seu papel. Irmão, está vendo como Jesus bate na gente? Irmão, é feio para a gente Jesus levantar pessoas de fora para fazer o que a igreja devia fazer. Não é fácil. Aí, por quê? Por que isso? Quando Judas não quer, Jesus já está levantando Matias lá. Irmão, a gente precisa melhorar. A gente precisa cuidar dos nossos primeiro. Não adianta, irmão, a gente querer ajudar os de fora, se os de dentro da casa estão morrendo. Irmão, primeiro a gente tem que cuidar dos da casa. Por quê? Porque se a gente não cuida dos que já estão na casa, como é que vai cuidar dos que estão vindo? É igual o hospital que está acontecendo hoje no Brasil. Já não dou mais conta de cuidar dos que estão dentro do hospital. Como é que vão dizer para trazer mais? Mas vamos seguir em nome de Jesus. Aí olha só. Pedro vai dizer: nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. Irmão, olha só. Todos trabalharam a noite inteira, mas só Pedro teve fé para lançar a rede. A multidão ouviu a palavra, mas ninguém se moveu. Os que estavam no barco trabalhando com Pedro, eles ouviram, mas ninguém se moveu. Sabe por quê? Faltava fé. Quer dizer, Pedro vai dizer: ó, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Singular. Então olha só, todo mundo ouviu Jesus dizendo: ó, vai e agora lança. Mas ninguém se move. Fica tudo parecendo estátua, com os pés pesando 100 quilos cada um, e ninguém faz nada. Mas a sorte que tem Pedro. Então olha só, muitas vezes, é por isso, irmão, que todos vêm no culto, mas nem todos mudam de vida. Quer dizer, todos ouvem as pregações sexta, sábado, domingo, quarta, mas nem todos mudam de vida. Porque ouvem, mas não têm fé para praticar. Aí olha só, abre aí agora comigo, rapidinho, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, para eu explicar o que eu falei agora. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, e somente o versículo de número 13.
1 Tessalonicenses, capítulo de número 2 e versículo de número 13. Todos acharam? Assim diz: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que creste. Então olha só, por que muitos recebem a palavra de Deus e não conseguem mudar de vida? Porque não creem. E a palavra só vai transformar aquele que crê. Porque eu crer gera fé no meu coração, e essa fé é o combustível para que eu venha praticar. Então Paulo diz que a palavra só opera, quer dizer, só trabalha, só tem função na vida daquele que crê. Então vemos que a multidão e aqueles que estavam no barco com Pedro não creram, mas louvado seja Deus por Pedro. Então por que muitas vezes a gente vem no culto e não muda de vida? É porque a gente não está crendo. E se a gente não crê, a palavra não opera em nossas vidas. Aí olha só. Aí, irmãos, a gente entende aquilo que Paulo fala sobre a fé fingida. E infelizmente está cheio disso dentro da igreja, de fé fingida. Ela até tem nome de fé, mas ela é fingida. O que é uma fé fingida? Também pode ser caracterizada quando a gente crê em algo que não está fundamentado na Bíblia Sagrada. Como muitos aí têm uma fé fingida, andam com Maria para baixo e para cima. Isso aí é uma fé fingida. Só que podemos caracterizar também como fé fingida o que a gente ouve, mas a gente não pratica. Isso também é uma característica de fé fingida. Se eu perguntar aqui, todos creem em Jesus? Todos vão levantar a mão que sim. Mas, e viver o que Jesus falou? Então, a partir do momento que eu apenas ouço e não pratico aquilo que eu ouvi, é uma fé fingida. Paulo que falou, cuidado com a fé fingida. Olha só, irmão, olha só, eu vou ler algo para você aqui, ó. Às vezes, preste bem atenção, às vezes Jesus quer usar a gente, mas a gente não tem fé. Vou repetir, vou trazer a base bíblica. Às vezes Jesus quer usar eu e você, mas a gente não tem fé. Os 9 discípulos que foram expulsar o demônio do jovem. Quando Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João, desce os 4, Jesus, Pedro, Tiago e João. E aí está aquela multidão ali. E Jesus, o pai vem até Jesus e diz: ei, tem misericórdia do meu filho. A história você já sabe. Mas sabe o que me chama a atenção? É a primeira coisa que Jesus diz: ó, geração incrédula, até quando sofrerei convosco? Então Jesus queria usar os 9, só que eles não tinham fé. Quer dizer, eles andavam do lado de Jesus, mas não tinham fé para ser usados. Não tiveram fé nos seus corações para expulsar o demônio. Está vendo? Como Jesus está procurando a fé. Está procurando fé. Ele não vai nos usar se a gente não tiver fé. Mas sabe o que é mais triste? É ver pessoas que já foram usadas, hoje não sendo mais. E sabe por que isso acontece muito? Porque as pessoas naufragam na fé, deixam de crer, deixam de exercitar o chamado que Deus tem nas suas vidas. E aí olha só, aí Jesus quer usar os 9. Aí tem uma passagem que eu acho tremendo. A Bíblia diz que Jesus está num determinado lugar, e chegam a ele 2 cegos,
e pedem para que Jesus o cure. E aí Jesus diz algo para eles: ei, vocês creem que eu posso fazer isso? E eles dizem sim. Aí Jesus diz: seja feito conforme a sua fé. Então, irmão, para Jesus operar na nossa vida, a gente tem que ter fé, mas não uma fé fingida. Versículo de número 7, já para encaminhar para o final. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no barco, para que os fossem ajudar. E foram. E acharam ambos os barcos, encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Olha só. Então tá, versículo de número 6 eu pulei, que é o versículo que diz que eles foram e apanharam uma grande quantidade de peixe. Mas olha só o que é interessante, irmão. Eles vão chamar o outro barco. Eles vão chamar os que estavam no outro barco. Mas a pergunta é: aonde estava esse outro barco? Versículo de número 3. Ele está na terra, porque os dois barcos estavam na terra. Jesus entra dentro de um e pede para que o afaste, para que ele possa ensinar a multidão. E o outro barco está onde? Está na terra, irmão. O que eu quero dizer com isso? Irmão, enquanto uns ouvem a palavra de Deus e praticam, outros ainda estão na terra. Enquanto alguns ouvem a palavra de Jesus e colocam em prática, outros continuam no mesmo lugar, sem se mover, sem sair dali, sendo que Jesus já disse, lançai a rede. Aí a gente entende por que dentro da igreja nem todo mundo cresce igual. Porque uns ouvem e praticam, outros ouvem e continuam sentados no mesmo lugar, como se nada tivesse acontecendo. Essa é a diferença. O pregador é o mesmo, Jesus Cristo. O sermão é o mesmo. Os barcos são iguais, só que as atitudes das pessoas que estão no barco é diferente. Aí por isso que uns crescem e outro não. Porque enquanto um já está lançando a rede, trazendo a bênção, o outro está lá no mesmo lugar onde tudo começou. Irmão, eles foram abençoados por causa da fé de Pedro. Irmão, ande do lado de pessoas que têm a fé, que se não for pela sua fé, pela fé da pessoa do lado, que você recebe a bênção. Irmão, se não for pela minha fé, pela sua. Se não for pela sua, pela minha. Só que o problema, enquanto Pedro está trabalhando, os outros estão lá na beira da praia. Quem sabe sentadão, ou esperar para ver o que vai acontecer. Essa é a diferença de quem tem fé. Ouve e pratica, enquanto os outros só ficam sentados no mesmo lugar. Entra aqui, sai ali e não muda. Irmão, está entendendo quanto é sério isso? Irmão, todos eles estão cansados. Todos eles trabalharam a noite toda. Só que teve um grupo de gente aqui que decidiu ouvir a palavra do Mestre. Irmão, aí a gente entende. Porque nem todos crescem. O pregador que eu ouço, que você ouve é o mesmo. O sermão é o mesmo. Só que as atitudes fazem a diferença. Aí olha só, versículo de número 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Irmão, olha só, primeira coisa de tudo, a Bíblia vai dizer que Simão viu o que aconteceu. E onde é que ele está? Nos pés de Jesus. Quer dizer, Simão não teve vergonha
de mais ninguém adorar Jesus, ele foi e adorou. Porque a multidão está vendo tudo e ninguém foi aos pés de Jesus. Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, estão vendo tudo, mas não foram aos pés de Jesus. Quem foi? Foi Pedro. Então, irmão, que a gente não venha ter vergonha de adorar Jesus aonde a gente está. Independente se as multidões não querem adorar. Independente se os irmãos estão perto de você e não querem adorar também. Garanta a sua adoração a Jesus. Porque olha só, a multidão até tá. A multidão é multidão. Mas Tiago e João estão ali e não fazem nada. Então, se o irmão não quer adorar Jesus, adore você. Irmão, se o irmão não está reconhecendo o que Jesus está fazendo no ambiente, reconheça você. Irmão, se o irmão não consegue reconhecer o que Jesus fez na vida dele, reconheça você por ele. Adore você por ele. Porque Tiago e João não fizeram nada. Quem fez? Pedro. E eu vejo Jesus fazendo tudo isso e procurando o quê? A fé. A fé. Mas ainda bem que ele encontrou Pedro para consolar o coração dele. Irmão, ainda bem nas nossas vidas é que tem os Tomé, mas tem os Pedro também. Tem os Tomé, mas daí Jesus, para confortar o nosso coração, levanta os Pedro. Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Irmão, olha só. Porque às vezes tem dentro de nós algo. Olha só, a multidão, Tiago, João e Pedro, e os que estavam no barco. Às vezes a gente até adora Jesus, mas quando não tem ninguém vendo. Porque às vezes dentro de nós existe ainda o Nicodemos da vida, que só quer adorar Jesus nas escondidas. Mas Pedro não. Pedro se declarou quem ele era, ou melhor, quem Jesus era para ele, na frente de todos. Irmão, olha só. Olha só, pega esse ensinamento para você. Nós só vamos reconhecer que somos pecadores quando nós vermos que Jesus fez na nossa vida aquilo que a gente não poderia fazer. Porque Jesus fez para Pedro o que ele não poderia fazer, os peixes. Então Pedro reconheceu que ele era pecador. Por quê? Porque Jesus fez na vida de Pedro aquilo que ele mesmo não poderia fazer. Está vendo como eu e você temos um motivo de sobra para reconhecer que a gente é pecador? Porque Jesus tem feito na nossa vida aquilo que a gente não pode fazer. Vamos continuar? Versículo agora de número 9. Já estou encaminhando para o final. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. Olha só. Todos se admiraram do que Jesus fez, mas só Pedro confessou que ele era pecador. Aqui está a diferença. Eu creio que foi por isso que Jesus chamou Pedro. Porque os dois obreiros de Jesus estão na mesma passagem. Eles estão vendo com Pedro o que está acontecendo, mas ninguém confessou que era pecador. Aí vem Pedro, com a sua humildade, coloca aos pés do mestre e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Está vendo, irmão? Para a gente ter uma intimidade com Jesus, não precisa a gente saber ler nem escrever, basta ter um coração aquebrantado. Irmão, para a gente ter uma intimidade com Jesus, não precisa a gente saber ler e escrever, basta a gente saber que a gente é pecador e Ele é santo. Irmão, todo mundo viu o que está acontecendo, todo mundo está vendo, mas ninguém faz nada. Mas daí tem o Pedrão lá, para ter misericórdia. Para alegar o coração de Jesus, sempre tem um Pedro.
No meio de tantas decepções, no colégio apostólico sempre tem um Pedro. Mas ele não sabe ler nem escrever. Mas ele serve a Jesus de todo o coração. Essa é a diferença, irmão. Essa é a diferença. Jesus, irmão, quer da gente aquilo que as outras pessoas não fazem por ele. Versículo 10. Já estou acabando, irmão. E de igual modo, também Tiago e João, olha aí, ó, filhos de Zebedeu, que eram, meu Deus, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Olha só, irmão, Pedro, Tiago e João. Só que tem algo interessante. Pedro não deixou a sua fé ser abalada pela falta de fé de Tiago e João, porque eles não tiveram a fé para confessar que é pecador. Sabia que até para confessar pecado a gente tem que ter fé? Fé para quê, irmão Dudu? Para saber que o sangue de Jesus perdoa pecado. Talvez eles não confessaram que era pecador, por isso faltava fé. Irmão, olha só. Crer, preste bem atenção. Crer, depois de ver, até Tomé crer. Crer, depois de ver o milagre, até Tomé crer. A diferença é que Jesus fala algo para Pedro. Pedro, a partir de agora, tu vai ser pescador de homem. Aí você imagina comigo. Pedro não sabe ler, não sabe escrever, vai saber o que é pescar homem. Então quer dizer, aí ele vai deixar tudo. Ele vai deixar tudo na beira da praia, mas tem fé para aprender o que é pescar homem. Aí olha só. Só que Pedro e Tiago vêm junto. João e Tiago vêm junto. Quer dizer, mais uma vez, eles vão ser abençoados pela fé de Pedro. Irmão, olha só. Que é interessante. Versículo de número 11. E encerro. Elevando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Mas olha só. Muitos seguiram a Jesus pela atitude de Pedro. Irmão, então que a gente venha ser na vida das pessoas um Pedro e não um Tomé. Irmão, se a gente não tiver nada para acrescentar na vida das pessoas, que a gente fique calado. Irmão, às vezes é melhor ficar calado do que falar o que não sabe. Irmão, olha só, Pedro vai influenciar a fé desses homens, não falando com eles, falando só com Jesus. Então, se você quer que Jesus trabalhe na sua família, fale com Jesus primeiro. Porque não precisou Pedro pregar para eles. Pedro falou direto com o mestre. Só abra um parênteses aqui antes de entregar o microfone. Não estou dizendo que é passar por cima de pastor nenhum. Amém? Eu estou dizendo da gente ter um contato pessoal com Jesus. Aí, irmão, eu termino com um versículo de Lucas, capítulo de número 18 e versículo de número 8. Quando vim, pois, o Filho do Homem, achará fé na terra? Porque, irmão, Jesus está dizendo entre linhas, ei, quando aconteceu o arrebatamento, será que ainda vai ter alguém ouvindo e praticando a minha palavra? Porque eu ouço e isso gera fé. Só que essa fé é o combustível para me levar a praticar. Então, irmão, Jesus está procurando fé. E tomara que Ele encontre fé no seu coração. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Eita glória! Bênção de Deus, hein? Comeu aí, irmã? Ó glória! Jesus amado, que cada dia o Pai vai te usar, irmão. Deus falou comigo, falou contigo, irmão?
É porque quando começa a falar, eu começo a glorificar, porque está falando comigo também. Eu não sei os irmãos ali que começam o cajado comer, eles não glorificam. Eu começo a glorificar quando começa a falar comigo. Eu, glória, preciso mudar também, em nome de Jesus. Que não venha os irmãos ser só influenciados por mim, mas pelos homens de Deus que aqui estão nesse altar também, em nome de Jesus. Porque quando a gente comunga dessa fé, dessa palavra, dessa unção de Deus, a gente começa a pegar um pouquinho de cada. Um pouquinho do pastor Gabriel, um pouquinho do irmão Dudu, um pouquinho do pastor Daniel, do irmão Fábio. A gente começa a pegar um pouquinho de cada. E assim também no colégio apostólico era desse jeito. O que não podemos pegar era só o que Judas, meu querido, não podia dar. Ah, Jesus amado. Mas o resto tinha um pouquinho de cada. Tomé um dia foi mandado para a Índia. E a história já conta como é que foi. Ele teve fé para ir para a Índia. Muitos não têm fé nem para chegar, meu querido, em outra cidade. Mas ele foi para a Índia. Um dos lugares mais religiosos do mundo. Escute o que eu vou dizer para você. A história diz que Tomé foi para a Índia. Um dos países mais religiosos do mundo. Para chegar lá tem que ter muita fé. Então aprenda uma coisa com isso. Que quando Jesus gera aqui dentro, a gente muda de atitude, irmão. A gente não é mais o Tomé que saiu do grupo, meu querido, deixou todo mundo receber a bênção sozinho. A gente, meu querido, é um Tomé que realmente quer pegar a bênção junto. Então, quando a palavra vem, é bênção de Deus, ô glória. E graças a Deus pela sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. Os irmãos estavam conectados ali através do YouTube, estavam dando glória ali junto com os irmãos. É bênção acompanhar aí, hein? Ô Jesus, nossos irmãos acompanhando aí uma bênção de Deus. E que o Senhor venha abençoar poderosamente a cada irmão, a cada irmã que está conectado junto com a gente através do YouTube, através da nossa web rádio. A nossa web rádio está de aniversário, vai fazer 10 anos, em nome de Jesus. Para muitos que achou que a gente não ia aguentar um ano, né? Não adianta, quando tem chamado não adianta. Essa passagem fala muito comigo, né? Essa passagem falou comigo no começo do meu ministério. E não adianta, irmão, quando Deus resolve chamar, não tem jeito. Não é o homem que derruba, não é o homem que vai dizer, vai aguentar 1 ano, 2 anos, não, é Deus que determina. Então, graças a Deus, a gente está firme, graças a Deus, a gente está prosseguindo, temos força para orar, temos força para a gente buscar no monte, daqui a pouco vai ter vigilhão em nome de Jesus. Graças a Deus, gente, meu querido, está continuando a orar. Vou continuar orando em nome de Cristo Jesus. Então nós vamos para o vigilhão daqui a pouco em nome de Jesus Cristo. Nós não estamos mais como o garotão de antigamente que começou esse ministério. Nós não estamos aí mais com 33 anos já, nós já estamos com 41. Mas graças a Deus eu consigo subir um monte em nome de Cristo Jesus. Nós vamos orar, né? Eu subo um monte, subo com um galão de água e vamos embora em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Mas nós vamos orar, buscar a presença de Deus, porque isso é combustível para a gente. Então nós estamos lá orando pelos nossos irmãos em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer um clamorzão. É tão bom, né, irmão? A gente levantar um clamor a Deus. Aí fica aquele sentimento de dever cumprido, né? Aquele dever assim, não, é ordem dada, meu querido, né? Da parte de Deus, é a ordem cumprida em nome de Cristo Jesus. É uma bênção do Senhor nosso Deus. Então, né, o Senhor tinha falado para mim realmente que havia um vendaval, e veio o vendaval, nós estamos atravessando o vento em nome de Cristo Jesus, mas estamos saindo com a vitória em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando o Pai fala, a gente já vai se programando para poder buscar, meu querido, óleo para a caminhada em nome de Jesus. Então nossos irmãos, vamos receber mais um pouco da oração nessa noite, nós vamos estar fazendo um clamor por você. Muitos já têm recebido a bênção, têm recebido cura, têm recebido, meu querido, da parte de Deus, a bênção do Senhor, e eu tenho certeza que vai receber mais, em nome de Jesus, que a gente está orando com um propósito lá no monte, de ver o teu nome, meu querido, permanecer no livro da vida, em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Deus abençoe a sua vida, não esqueça, amanhã, programa Meio-Dia com Jesus, você é o nosso convidado, e domingo, a partir das 19h30, meu amado, você é o nosso convidado para estar aqui junto com a gente, comendo pão sem fermento na mesa do Senhor. Deus abençoe poderosamente, não esqueça que eu amo vocês, um abraço, tchau, tchau. Todo mundo grato ao Senhor, meus irmãos? Em nome de Jesus, vamos se colocar de pé, igreja, vamos orar?